Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equilíbrio térmico, que é a parte mais importante da calorimetria porque ela envolve todos os tipos de calor que a gente estudou até agora. Vamos lá? Pois bem, vamos dar uma relembrada aí nos vídeos anteriores. A gente viu a equação do calor sensível, que é o calor associado à variação de temperatura, e essa equação relaciona calor com variação de temperatura por meio de duas constantes. A capacidade calorífica, né? Que é a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura do corpo, e o calor específico, que é a energia necessária para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama do corpo. A gente viu que a capacidade calorífica é associada ao corpo e o calor específico associado ao material. E no último vídeo a gente viu o calor latente, que é o calor associado à mudança de fase, né? Lembrando que aqui essa massa, né, eminho, é a massa que mudou de estado. Não necessariamente é igual à massa do corpo. Se a gente tem metade de um cubo de gelo derretendo, a gente vai usar metade da massa do cubo de gelo aí. E o que é o equilíbrio térmico? Quando a gente tem dois corpos e esses dois corpos eles estão em temperaturas diferentes, a hora que eles entram em contato, a tendência é que eles troquem calor. Como que isso vai acontecer e até quando isso deve acontecer? Esse calor vai ser transmitido de alguma das maneiras que nós vamos estudar, ou condução, convecção ou irradiação. E isso vai acontecer até que a temperatura dos corpos se iguale. Aqui a gente tem um esqueminha. Ó. Eu coloquei um corpo quente em contato com um corpo frio. Com o tempo eles vão trocando calor. Esse calor ele flui do corpo quente para o corpo frio, porque o calor flui sempre da temperatura maior para a temperatura menor. Até quando isso daí vai acontecer? Até que a temperatura dos dois seja igual. A hora que a temperatura dos dois se iguala, para de fluir calor, porque não tem mais diferença de temperatura, atingimos aí o estado de equilíbrio térmico. A gente vai estudar equilíbrio térmico sempre em um sistema isolado. Um sistema isolado. O sistema isolado é um sistema que não troca massa nem energia com o meio externo, ou seja, toda a energia em um sistema isolado se conserva, ela é constante, não varia. Logo, o que a gente pode dizer da questão aí do equilíbrio térmico? Todo calor que um corpo vai perder, outro corpo obrigatoriamente vai ganhar. A quantidade de calor dentro de um sistema isolado não varia. Por não variar, a gente pode falar que a soma de todos os calores ali trocados vai ser sempre igual a zero. Porque eu não vou ter variação. Tudo que um corpo perde, outro corpo ganha. Vamos fazer um exemplo. O mais simples que a gente tem, o mais corriqueiro. Eu tenho aqui dois blocos, A e B. O bloco A tem massa A, calor específico A e temperatura A inicial. E o corpo B tem massa B, calor específico B e temperatura inicial B. Os dois eles são postos em contato, né? E após esse contato eles entram aí em equilíbrio térmico. Como que a gente vai equacionar esse problema? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, né? O calor do corpo A mais o calor do corpo B, ele vai ser igual a zero. O calor do corpo A, ele não muda de fase, vamos supor. Então vai ser um calor sensível, né? MA, CA, delta T do corpo A. Mais, mesma coisa para o corpo B. MB, CB, delta T do corpo B. Isso daqui vai ser igual a zero. Substituindo aí os valores, a gente vai ter o quê? MA, CA, TE, que é a temperatura final do corpo A, menos TA, que é a temperatura inicial, mais MB, CB, TE, que é a temperatura final do corpo B, menos TB, que é a temperatura inicial do corpo B. Então percebam aqui o seguinte, isso daqui é importante, ó. Os dois corpos têm a mesma temperatura final, porque os dois eles entram em equilíbrio térmico, né? Então os dois no final vão ter a mesma temperatura. E aí a gente consegue fluir aí para qualquer lugar do exercício. Mas o que é interessante? Por que a gente soma se tem um corpo perdendo e outro ganhando? Porque o sinal, ele não está incluso aqui na fórmula, ele está incluso na variação de temperatura. Ou seja, se o corpo perde calor, a temperatura de equilíbrio vai ser menor que a temperatura inicial dele. Logo, vai ser negativo, que é o que a gente falou lá na aula de calor sensível, né? Quando eu perco o calor ele é negativo, o sinal do calor, né? Mesma coisa, né? Vamos supor aqui que TB seja menor que a temperatura de equilíbrio. O corpo B ganhou calor. Logo,
TE menos TB vai ser positivo, senão é positivo. No próximo vídeo a gente vai fazer alguns exercícios de equilíbrio térmico, então não percam aí o próximo episódio da nossa série de termologia. Até mais, gente!